Amados irmãos e irmãs, paz e bem, dia 29 de dezembro, o Evangelho é Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 35. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus, para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada de dor transpassará a alma. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos diante da apresentação do menino Jesus ao templo e, ao mesmo tempo, da purificação de Maria. Por que purificação de Maria? Porque todo contato com o sangue precisava de uma purificação posterior, porque o sangue era considerado coisa impura. Então, depois do nascimento, alguns dias depois, a mãe deveria apresentar-se ao templo para se purificar juntamente com o menino. E também um outro detalhe é que Jesus era o primogênito, o primeiro. Não quer dizer que veio um segundo, um terceiro ou um quarto, mas é que ele era o primeiro filho. Então, sendo o primeiro, precisava ser consagrado ao Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor, quer dizer, é de Deus, é do Senhor. Então, oferece-se o primogênito no templo e se dá uma oferta para resgatar o primogênito, resgatar o direito ao primogênito. Primeiro se oferece a Deus, depois se dá uma oferta para resgatá-lo. E diz o texto que eles foram e ofereceram como sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhos, quer dizer, um sacrifício de gente simples, de gente pobre, enquanto que outros ofereciam bois, ofereciam animais grandes, faziam outras ofertas grandiosas. Eles ofereceram um par de rolas ou 2 pombinhos, significando da simplicidade, significando da humildade, da pobreza material que eles viviam, não é? Uma simplicidade muito grande. E o texto continua dizendo ou falando da figura de Simeão. Mas antes de entrar na figura de Simeão, dizer uma palavra sobre este casal que leva um menino para o templo. Eu penso que as famílias devem aprender muito com esse texto, não é? Os pais têm a obrigação de apresentar os filhos para as coisas de Deus, não é? Interessante, tinha um costume no passado, sobretudo aqui no Nordeste, quando o rapaz chegava numa certa idade, né, o pai apresentava o filho a certas coisas do mundo, como uma maneira de firmar a sexualidade, algumas coisas, afirmar algumas coisas também sobre o menino, né? Mas isso era um costume, inclusive, que trouxe consequências, às vezes, muito negativas na vida de algumas pessoas, né? Agora, vejam esse costume, apresentar o menino Jesus no templo, apresentar
a criança para a igreja, para as coisas sagradas. Dar uma volta na igreja, levar o menino para ser batizado primeiro, e depois, à medida que ele cresce, levá-lo para a missa. Depois, num certo dia, ir no momento em que não haja missa e apresentar ao menino a igreja e dizer: olha, esse aqui é um lugar de oração, portanto é um lugar de respeito, de silêncio. Ali está o sacrário. O que é o sacrário? Né? Esse lugar, esse espaço onde mora Jesus na Eucaristia. Por isso fica uma lâmpada sempre acesa. Isso aqui é o altar. Esta mesa significa o próprio Cristo, por isso o Padre beija sempre o altar, simbolizando que a liturgia começa com um beijo. Depois apresentar o altar, o mão da palavra, apresentar as imagens, mostrar o valor que tem as imagens para o culto católico e todas essas coisas. Então é uma obrigação dos pais apresentar aos filhos essas coisas, ensinar a rezar, ensinar a ler e meditar a Sagrada Escritura. Essa é a obrigação dos pais, colocar no coração dos filhos o temor de Deus e o amor às coisas sagradas e às coisas santas, às coisas espirituais. Pois bem, feito esse parêntese, agora fazemos um comentário sobre o velho Simeão. O velho Simeão, diz o texto, era um homem justo, piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e o Espírito Santo tinha recebido do Espírito uma revelação de que não morreria antes de ver o Messias. E quando ele viu o Messias, colocou nos braços o menino e louvou a Deus. Agora, Senhor, pode deixar partir o teu servo em paz, porque meus olhos contemplaram a tua salvação, salvação que tu preparaste para o teu povo. E mais adiante ele diz algo muito curioso. Ele diz: esse menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Significa dizer que diante desse menino, do menino Jesus, não há como ficar neutro, não há como viver em neutralidade. Ou a pessoa adere ao mistério de Cristo, ou a pessoa aceita, acolhe, abraça o mistério de Cristo, ou rejeita e vira as costas para esse mistério. Não há como fazer um jogo duplo, ou sim ou não. O próprio Cristo dirá depois que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Então é uma palavra muito interessante. Quer dizer, esse menino vai fazer com que os pensamentos de muitos corações se revelem, porque aquilo que está escondido virá a ser revelado por conta deste menino. Diante dele, as pessoas não vão poder esconder a aceitação ou a indiferença diante da presença dele, ou até a rejeição. O Papa Bento falava muito sobre isso, que Deus, na cabeça de muitos, é um adversário que deve ser rejeitado, ou que deve ser alguém para quem se deve virar as costas. Deus é tido como se fosse inimigo da humanidade. Esse foi a mentira que a serpente inventou para Adão e Eva no paraíso, não é? Pois bem, então, diz o texto que os pais de Jesus estavam admirados com tudo o que Simeão dizia a respeito dele. Simeão abençoou o menino, disse essas palavras proféticas e depois disse uma palavra profética com relação a Maria também. Ele disse para ela, né? Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Claro que essa palavra sobre a espada que traspassará a alma tem muitos significados na Sagrada Escritura. Porém, daqui se recava, sobretudo, a história das dores de Nossa Senhora, né? Inclusive, há uma imagem com 7 espadas cravando o coração da Virgem Maria, né? As 7 dores da Virgem Maria, né? As 7 espadas que são fruto da sua fidelidade a Deus, do seu acolhimento ao menino Jesus, da sua perseverança até o final. Portanto, amados irmãos e irmãs, vivendo ainda neste tempo de oitava de Natal, possamos pedir a Deus a graça de aprender com esse Evangelho, aprender que precisamos ir ao templo, aprender que no templo nós somos apresentados as coisas sagradas,
sempre apresentados as coisas sagradas, aprender que o templo muda o nosso modo de viver, não é? Porque muda nossas concepções sobre a vida, sobre as coisas, não é? Aprender que o templo é o lugar do encontro com Deus e que precisamos com frequência visitar esta casa, como casa de oração, como casa para refazer a esperança, refazer a fé, refazer o amor dentro de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.